Bom, por que sinais que vêm da rua e o que é instigante nessa discussão? Muita coisa anda com a gente nessa discussão. Eu vou tocar uma parte dela. Algo que vem me incomodando e que, de uma certa maneira, me puxou para pensar algumas coisas. Laura pontua já alguns incômodos, mas de uma certa maneira, numa sequência de uma reflexão que já me acompanha há alguns anos, e aí a gente tem aqui alguns companheiros que de uma certa forma fazem referência a partes dessas reflexões, como é o caso da Cida, né, que é uma pessoa importante, uma militante importante nesse campo da luta contra a medicalização, aí ou o Pedro, que representa o grupo, né, da Uninômade, que também é um coletivo, né, de trabalho, e aí os companheiros do Conselho Federal, pela atitude que o Conselho Federal teve, né, exemplar nesses últimos meses, diante de uma discussão necessária sobre algumas coisas, que é esse reconhecimento que algo de diferente vem acontecendo na história das nossas sociedades, e o Brasil vem expressando isso de uma maneira muito forte no que toca às grandes questões que as práticas de saúde vêm construindo para si, né? A gente não é de hoje que a gente vem assistindo o debate sobre novas enfermidades. Bom, mas a gente sempre achou que novas enfermidades era um fenômeno biológico, porque novos vírus e novos agentes, né, estavam aí se fazendo presente. Então aí nós estávamos ficando doentes de coisas que não ficávamos doentes, né? A epidemiologia vem tratando disso, né? Desse terreno das novas enfermidades, né? Ou da reagudização das velhas enfermidades, doenças emergentes e coisas desse tipo. E aí imaginávamos que era essa questão que nós tínhamos que ver. Mas na realidade a coisa é muito mais complexa, né? Na realidade, esse tema da produção das novas enfermidades é algo que nos atravessa de muitos outros lugares. E os vírus não são tão a esses corpos de ácidos nucleicos e cápsulas que nos atacam, provocando novos tipos de problemas nos corpos biológicos. Na realidade, os vírus têm outras construções, porque a gente vai percebendo que a fabricação de novas enfermidades, elas vão atingindo uma construção social de nomear fenômenos das vidas relacionais, processos das relações sociais como enfermidades, né? E isso, de uma certa forma, vai adquirindo tal volume que quem acompanha, por exemplo, na área da saúde mental, a questão da construção dos DSMs, né? Nesse último DSM, o 5º DSM que está sendo formulado, que inclusive ele está sendo profundamente criticado pelo construtor do 4º DSM, só para vocês terem uma ideia. O responsável que coordenou a construção do 4º DSM está dizendo como é perigoso o 5º DSM, né? O DSM é essa classificação das doenças em saúde mental.
Se você lê o Quinto DSM, de repente você começa a perceber que a figura do alienista do Machado de Assis voltou a se incorporar. Ele baixou aqui no mundo, desceu na terra e está começando a reclassificar as pessoas que vão ficar do lado de lá da cela ou do lado de cada cela. Porque os processos de ver enfermidade e produção de enfermidade saiu dessas questões que a epidemiologia tratava. Elas começam a entrar a classificar modos de existência como enfermos, não é? E aí agora nós estamos falando da enfermidade de levar certos modos de viver. Ora, isso é algo que vem andando de um jeito interessante, porque ele vem numa tensão de alguns alertas que pensadores que nem o Foucault já nos colocava, quando ele de repente trazia para a cena a possibilidade da gente entender que a construção dos anormais é uma construção que merece uma atenção nossa. Porque esta não é uma construção fixa e, de uma certa maneira, ela vai produzindo certos modos de se construir societariamente a designação efetiva de territórios de normalidades e territórios de anormalidades através da eleição de certos modos de existência que se expressam em diferentes momentos, de diferentes maneiras. Então, por exemplo, há um reconhecimento de que você... a partir de um certo momento, quando começa a tomar a loucura como uma expressão efetiva de anormalidade, você está aí se confrontando com outros momentos em que o tema da anormalidade ela vinha designada por outros caminhos sobre outros grupos sociais. Então não vamos esquecer que de repente uma construção sobre a lepra, né? E aí é a lepra mesmo que é a palavra, não é a hanseníase, uma construção sobre os leprosos, que é uma construção que se tem milenarmente, né? Ela de uma certa maneira cede um grande lugar para um território de produção de anormalidades, onde nas nossas sociedades mais modernas e contemporâneas, a loucura vai aparecer como uma grande expressão. E essa questão da loucura, que vai ter uma força incrível, inclusive como o designador efetivo de uma certa forma de expressão de alguns componentes da sociedade, ela vai servir para manejar várias construções imaginárias, inclusive a construção mais cabal da tensão entre razão e desrazão, por exemplo. Acontece que a loucura, ou mais que a loucura, o louco, hoje, ele já tem uma conotação quase charmosa, não é? É quase charmoso uma certa perspectiva de produção ou de reconhecimento do louco, porque de uma certa maneira, isso não quer dizer que na vida como ela é assim, mas de uma certa maneira, na construção imaginária, vai se conotando o tema da loucura misturada com outras perspectivas que vão meio roubando ela só do território de uma designação de adoecimento. Então hoje você vai meio que recheando também a possibilidade de que dentro da expressão da loucura você já tem outras disputas
que estão cravadas na sociedade, que carregam com ela a tensão com não só mais da desrazão, mas pode ser também da genialidade, não só mais da desrazão, mas pode ser também da manifestação de outras formas de vida. E é óbvio que esse tipo de processo, ele não é um processo que ocorre espontaneamente. Na realidade, ele é um processo que é vivido numa disputa no interior da sociedade. E essa disputa para arrancar a loucura do território exclusivo lá do mundo da desrazão é uma construção de luta de certos grupos sociais por uma outra perspectiva sobre isso. Óbvio que a gente vive isso de maneira muito tensa, mas a gente vive isso. Assim, a gente pode conviver de uma certa maneira no interior das nossas sociedades, e o Brasil é um lugar onde isso é muito presente, ainda bem, uma disputa social de que a loucura tem que ser arrancada desse lugar onde ela foi colocada como uma doença e como tal uma condenação para que certos grupos sociais se autorizem de um modo fascista se relacionar com estes grupos designados como loucos, não é? Então essa tensão é uma disputa social brutal, que a gente tem que levá-la 24 horas por dia, todo dia, mas ela está aí, ela está aí, ela é disputada, ela se expressa, não há nenhuma designação de que ela vai ser superada de uma maneira geral, mas de uma certa forma essa agenda é difícil de ser eliminada. Ou seja, a gente já tem societariamente uma certa expressão real de uma guerra que a gente faz na construção social sobre esse tema. Acontece que vai vazando neste mesmo processo, nos anos nos quais a gente vai se defrontando com uma luta social para arrancar esse tema do louco e da loucura deste lugar que ele foi construído, num certo território de biopoder, num certo território de biopolítica, numa certa forma societária de produzir as relações violentas sobre o diferente, não é? No qual o louco expressava o grande diferente ameaçador. A gente vai percebendo que, à medida que essa luta vai dando muita visibilidade, muitas possibilidades de abrir-se para novas conformações, novas designações, novas significações, novas relações, a gente vê emergir por dentro, por fora, pelo lado, por vários outros lugares, a emergência de construção imaginárias de novas enfermidades que vão roubando praticamente da loucura a imagem que o grande problema para nós é a desrazão, e vai construindo para nós que o grande problema que a gente passa a viver são os desejos descontrolados. E a gente tem uma tensão de produção hoje no campo imaginário da sociedade de que os novos enfermos são as vítimas dos desejos descontrolados. E estes novos anormais, que eu chamo dos anormais do desejo, passam a ser designados como os grandes objetos sobre os quais a gente vai construindo, a gente vai representando e designando os novos territórios de adoecimento. Então hoje a gente já percebe de que o tema de ser louco ou não ser louco já não é mais o elemento que expressa o grande drama das novas doenças, não é? Porque o drama não é mais a tensão entre razão e desrazão, já que essa tensão razão e desrazão é muito borrada, não é? E em nome da razão, o século XX matou dezenas de milhões de pessoas.
não é? Então, há um borramento muito forte dessa produção, mas a gente começa a perceber de que no lugar dessa tensão da razão e da desrazão, começa a nos incomodar grupos que a gente nomina como desviantes do desejo. Então, o desejoso por droga acaba vindo a ser construído como um novo e amorfo grupo que permite a nós designarmos agora que nós temos novos coletivos ameaçadores. Coletivos ameaçadores que têm esse desvio no campo do desejo. Esses anormais do desejo que de uma certa forma nos remetem à possibilidade de viver a tensão sobre territórios desejantes não plenamente controláveis, do ponto de vista da capacidade de disciplinalizá-los, do ponto de vista da capacidade de normalizá-los, do ponto de vista da capacidade de gerar neles um mecanismo saudável de autocontrole. Estes desejosos que vão vazando, eles vão se constituindo para a sociedade contemporânea como os novos coletivos ameaçadores. E esses novos coletivos ameaçadores, nesse território dos anormais do desejo, passam a adquirir uma extensividade muito grande. Porque não são só anormais do desejo os que usam droga. Passam a ser anormais do desejo todos aqueles que são designados como praticantes de desejos que ameaçam uma certa imagem do que é ser saudável. A construção da normalização da vida saudável designa no seu contraponto as existências desejantes anormais. E aí a gente passa a conviver com uma gama possível de designação de anormalidade que é completamente em aberto, porque todas as existências não reconhecidas como saudáveis dentro da normalização são não saudáveis anormais. Este território é um território infernal, aonde a gente está entrando neste momento na construção destas produções, porque elas vão encontrar no seu contraponto um desejo de captura de um sanitarismo higienista atualizado para o século XXI, que é também infernal. Então a gente tem, num ponto, a construção de um objeto que permite designar N existências como sendo problemáticas, e de um outro ponto, uma reatualização da saúde pública de uma forma profundamente conservadora, mas neo-higienista, neo-atualizada, não é? E aí a gente vai assistir e vai conviver nas experiências que a gente vê que vem da rua, práticas sistemáticas desse neossanitarismo, numa saga policialesca e violenta, soltando porrada efetivamente para tudo que é lado, não é? Então a gente tem algo de evidência neste processo que tem nos inquietado muito. Ele tem nos inquietado porque esse tipo de construção tem invadido territórios de formulação que em algum momento nos pareceram muito nobres e muito fundamentais, como por exemplo o território da promoção à saúde. Quer dizer, o território da promoção à saúde, que em certos momentos era um território nobre, porque poderia gerar certas tensões sobre a construção de modos de existência, não é? Ele na realidade vai se reduzindo a uma certa construção que passa a ser um lugar de reafirmação
de uma produção imaginária, de um neossanitarismo absolutamente invasivo, que se autoriza a fazer a invasão de qualquer modo de viver, de qualquer forma de disputa de existência e designar como objeto de intervenção do território da saúde. E aí a gente entra num fenômeno que é um fenômeno contemporâneo, que é absolutamente dramático da gente conviver, que é o fenômeno da expressão, da medicalização no seu máximo possível, como a grande prática a animar o conjunto das políticas públicas na conformação do Estado contemporâneo. Então você vê a polícia usar do discurso da saúde pública para dizer que está dando porrada e está prendendo na defesa da própria vida daquele cara que não sabe defender a sua própria vida. E aí é uma autorização de uma dinâmica fascista e incontrolável. E aí você vê o reverso, que é a própria saúde pública, que já tinha se proposto a fazer uma reflexão de superação da sua tradição do século XVIII e XIX, voltando a andar de mão dada com o cacetete das polícias nas ruas. Este processo é algo dramático. Esse processo é algo dramático, mas ao mesmo tempo profundamente instigador, porque ele nos convida para a briga. Ele nos convida a ir disputar ali no cotidiano da rua, ali nas conexões, ali nas relações, resistências, a defesa de novas possibilidades de encontro. A defesa de que só novas possibilidades de encontro é que podem nos permitir desterritorializar essa violência fascista que se pratica hoje em nome dessas novas anormalidades. E é diante disso que nós temos hoje, é diante disso que nós estamos hoje nos confrontando. Então essas mesas nossas são mesas que se propõem a dar eco à possibilidade da gente fazer uma construção de uma reflexão coletiva que tenha este eixo como pauta. Por isso que para nós é fundamental fazer um debate hoje em torno dessas novas questões que o campo da biopolítica coloca, trazer para a cena amanhã e depois da manhã as disputas que a gente faz das novas existências ali no território da rua, esse território que tem que ser construído e instituído como o território da diferença, o território da multiplicidade, o território no qual a conexão com o diferente de mim é a riqueza das nossas possibilidades de construir uma sociedade mais justa e mais interessante. Então é isso. Obrigado. Eu quero começar dizendo o seguinte: existem doenças reais, não estamos falando disso. Existem problemas reais que podem interferir com modos de se comportar, modos de levar a vida e modos de aprender. Também não estou discutindo isso. Existem doenças reais que podem interferir com o desenvolvimento, a aprendizagem, junto com uma série de outras manifestações. Existem pessoas tranquilas, pessoas calmas, pessoas agressivas, pessoas agitadas, pessoas que falam sentada, pessoas que falam em pé. E entre os extremos, um contínuo infinito de possibilidades. Também existem pessoas que aprendem com muita facilidade e outras que aprendem com muita dificuldade. E entre os extremos, um contínuo infinito de possibilidades. Cada um de nós aprende de modos diferentes, nós não aprendemos do mesmo modo. Nós estabelecemos, constituímos processos mentais, processos cognitivos diferentes. Nós aprendemos de modo diferente e lidamos com aquilo que já aprendemos de modos diferentes, até para aprender mais coisas. O que eu quero discutir com vocês é se todo esse espectro, e no caso o espectro é bom, porque é o DSM-4,
reflete a enorme diversidade que caracteriza os seres humanos ou se uma parte disto é devido à doença. E lógico que vai ser aqueles que nos incomodam, que vamos chamar de doentes. E lógico que, se é de comportamento e aprendizagem, a doença tem que estar no cérebro deles, de quem não aprende e de quem não se comporta. O que eu quero discutir com vocês é, será que existe mesmo isso? E a que isso nos leva? Tá? Então, vamos falar um pouquinho do que eu chamo de o lado escuro da dislexia e do TDAH. E eu, como eu sou médica mesmo, o Emerson não é muito? Eu inicio apresentando os meus conflitos de interesse, que é uma obrigação, se exige dos médicos isso. E eu sempre digo, não há de ter motivo para exigirem isso de nós, né? Então, eu declaro que eu não tenho conflito de interesse com a Novartis, nem com a Szilagyi Janssen, nem com a Shire, com nenhuma indústria, não recebo dinheiro fazendo palestra, não ganho dinheiro publicando livro, não tenho interesse financeiro nessa discussão. Mas tenho, sim, esses conflitos de interesse com a ciência, com a ética e principalmente com a vida de crianças, adolescentes, homens e mulheres. Esses são os meus conflitos. E eu quero começar, a gente não combinou, mas lembrando essa frase do Foucault como um eixo para essa minha fala. Bom, e o que eu quero começar é o seguinte. Hoje nós vivemos um mundo em que cada vez mais as crianças estão sendo submetidas, padronizadas, homogeneizadas. Todos nós, mas o alvo preferencial são as crianças e os adolescentes. E aqueles que não se submetem espontaneamente estão sendo quimicamente assujeitados, destituídos da sua subjetividade por meio de drogas químicas. É a institucionalização a céu aberto química. Né? O Deleuze chegou a falar rapidinho disso, mas ele não imaginou que chegaria a tanto. Agora, quem é essa criança assujeitada? Ou quem ela foi? Quais são as crianças que estão sendo assujeitadas? O menino maluquinho não existe mais. Hoje, o menino maluquinho tem transtorno por déficit de atenção e hiperatividade. A Mafalda, que nós amamos, tem, não sei se vocês já ouviram falar, TOD. Transtorno de oposição desafiadora, que é tratada com risperidona, que é um antipsicótico de terceira geração, indicado para esquizofrenia, surtos de esquizofrenia grave, não é nem para manter esquizofrenia, é surtos graves. E está sendo usado em crianças que questionam. O Chaveco, lógico, assim como o Felipe da Mafalda, tem déficit de atenção, né? A Emília, com a sua impulsividade, também tem transtorno. O Cebolinha, logicamente, fala errado, porque tem um distúrbio de processamento auditivo central. Que, aliás, eu acho o nome de uma pretensão de saber como é que alguém processa o som no cérebro, é fantástico. Mas, com certeza, se ele tem um distúrbio de processamento auditivo central, ele é disléxico. E quando ele entrar na escola, ele vai mostrar a sua dislexia, precisa ser tratado antes. Esse aqui, o comitê do DSM-5, está em discussão. Se ele tem TOCS ou TFH, que é transtorno obsessivo compulsivo por sujeira ou transtorno de fobia hídrica. E as crianças vítimas de violência, que ao invés de se diagnosticar a violência física, sexual, são diagnosticadas como transtorno. E elas são quimicamente caladas e paradas, talvez para que
sejam mais facilmente violentadas, né? Isso tem dados assustadores de como isso acontece. E pior, crianças vítimas de violência já identificada que vão para abrigos judiciais pela violência e depois disso se faz um diagnóstico de um transtorno e se dá risperidona e ritalina para que elas fiquem paradas. Quer dizer, tudo o que eu digo é, tudo que eu não espero nessa criança é que ela seja normal, porque se ela for normal me assusta. Ela precisa ter um espaço para expressar a sua dor e a sua revolta. E quando ela faz isso, se diz que ela tem um transtorno neurológico. Como é que esse diagnóstico foi feito nessas crianças? Eu não sei se vocês conhecem, o TDAH é diagnosticado com SNAP-4, que são 18 perguntas, e aqui estão algumas, como não consegue prestar atenção a detalhes ou comete erros por descuido no trabalho da escola. Eu adoro, parece não estar ouvindo quando se fala diretamente com ele, né? Distrai-se com estímulos externos é ótimo. Evita, não gosta e se envolve contra a vontade em tarefa que exige esforço mental prolongado. E o que é esforço mental prolongado? Na nossa formação cartesiana, a gente aprende que se isso entra num critério, precisa dizer o que é, né? E aí os outros são algumas das perguntas, e é assim que é feito o diagnóstico de uma doença neurológica. Para quem acha isso pouco, eu devo avisar que foi lançado recentemente o ASRS 18, que diagnostica em adultos e que é piorado. Porque, veja, você comete erros por falta de atenção quando tem que trabalhar num projeto chato ou difícil. Ah, não dá. Eu não vou ler as outras, porque... Mas, por favor, olha, tem dificuldade de manter a atenção quando está fazendo trabalho chato ou repetitivo? Aqui são só algumas, hein? São 18. Quando precisa fazer algo que exige concentração, evita o adio início. Tem dificuldade de fazer um trabalho que exige organização? E aí, vejam, aqui, nesta aqui, eu acho que eles dizem a que vieram. Porque uma das coisas que a gente discute hoje é como o modo de vida produtivista, não é produtivo, é produtivista e competitivo, mercantilizado, faz com que a gente não consiga mais relaxar. O mundo que tenta normatizar que se eu receber um telefonema celular fora do horário de trabalho, caracteriza a hora extra. É esse o mundo que vivemos. Um mundo em que criança de 6 anos faz vestibular para entrar no... E aí, se você tem dificuldade para sossegar e relaxar quando tem tempo livre, você tem uma doença neurológica. Você desloca toda a discussão e você é que tem a doença neurológica. Então vamos lá, dislexia dizem que é uma dificuldade de aprendizagem de origem neurológica. Essa é a última definição a que eles defendem. E essa doença neurológica se caracteriza por dificuldade com fluência na leitura e dificuldade na habilidade de decodificação e soletração, porque lógico que quando o neném nasce, se neurologicamente ele está íntegro, antes de chorar ele soletra mamãe, né? Vejam, é uma doença neurológica que se caracteriza por coisas aprendidas, só, nada mais. Eu não vou me prolongar muito. Quer dizer, o que isso... Ah, não, está certo, eu é que estava confusa. O que isso está refletindo? Nós vivemos um mundo que é permeado, é pleno de problemas que são coletivos, que são politicamente determinados, social e economicamente determinados. Problemas que geram e perpetuam as desigualdades. Desigualdades que marcam a nossa sociedade e que constroem os problemas, e que são as desigualdades sociais, de etnia e de cor. Vivemos um mundo também em que as diferenças, e eu quero aqui marcar a diferença de desigualdade e diferença. Somos diferentes uns dos outros, e é a diferença que permite que eu me identifique com o outro. Exatamente porque somos diferentes. E as diferenças existem e são
ótimas. Desigualdade é aquilo que deforma a minha percepção do outro. A mulher é diferente do homem, ela não é desigual. Se eu trato como desigual, não há possibilidade de identificação. O pobre é desigual, e aí a identificação é muito difícil. Tá? E o que nós vivemos com o processo de medicalização, o que acontece é que os problemas são transformados em individuais, biológicos, joga-se para baixo do tapete desigualdades e diferenças, e tudo vira doença. Esse é o processo de medicalização, e é isso que a gente está vivendo numa intensidade muito grande. Para a gente entender isso um pouquinho, vamos recuperar um pouco a história da medicina antes do que a gente conhece como medicina. Uma medicina que se entendia a vida e as doenças como um corpo, o homem era um corpo poroso, que podia ser penetrado por miasmas, por humores, e isso provocava as doenças. Um mundo em que aqueles que questionavam eram eliminados, não só segregados, mas eles eram eliminados do convívio, e os critérios para definir quem devia ser eliminado era dado pela igreja. Eram critérios religiosos que definiam isso. No século XVIII para o XIX surge a medicina moderna, com dois grandes mitos, como diz o Foucault. O mito de uma profissão médica nacionalizada e o mito do desaparecimento total da doença. Seríamos tão competentes que conseguiríamos fazer uma sociedade sem distúrbios, sem paixões, sem desejos. Na verdade, é isso. E essa medicina é que permite que, se antes louco, criminoso era tudo uma coisa só e todo mundo ia para a fogueira, começa a se separar com base na medicina, basicamente a psiquiatria e depois a neurologia, quem é louco e quem é criminoso, e como diz o Bassaglia, eles são separados e não mais colocados juntos, e cada um é colocado numa instituição separada, diferente e absolutamente igual. Isso aqui eu coloquei, é uma revista recente, é uma capa de uma revista do ano passado, é só para mostrar que essa promessa de desaparecimento da doença, como vale? Vejam, de onde vem o mal? Cientistas afirmam, a maldade é doença e tem cura. E tá, a revista toda é isso, mostrando que a maldade é geneticamente determinada, mas pode ser curada. E aí passamos, eu falei do espectro, porque o DSM-4 fala de espectro. Né? E eu brinco que voltamos, o 4. O 4, o 5 constrói o risco. Voltamos para a medicina antiga, porque para mim espectro, humor, miasma é muito parecido. Né? Estamos ali de volta. O DSM-5 constrói a noção de risco. E meu avô era muito sábio, porque quando ele tinha bem o conceito de risco, que eles estão descobrindo só agora, quando começava a morrer muita gente em Sertãozinho, ele viajava. E é verdade, não é coisa... Eu lembro disso. Cadê teu avô? Viajou. Por quê? Porque morreu um amigo dele. Para medicalizar tem alguns passos que são essenciais. O problema tem que ser definido em termos médicos. Uma linguagem médica, difundir um ideário que é fundamental e tratar com uma intervenção que não precisa ser médica e evitar que os fatos e todos os detalhes sejam conhecidos. Isso é fundamental. Vejam, tem esse texto aqui que eu acho que mostra bem isso. Está dando para ler, né? Mostra como é preciso, em que mundo estamos, né? E o que está acontecendo. E esse texto, na verdade, são dois. O primeiro é uma peça de teatro escrita em 1923 por Jules Roman, que é Dr. Knock ou Triunfo da Medicina. E o segundo, é um texto de dois jornalistas americanos sobre as indústrias farmacêuticas.
chama os vendedores de doenças, e eles trabalham com atas, gravações, depoimentos sobre as reuniões dos executivos. E que essa fala, os próximos anos evidenciarão, é a fala de um grande executivo numa reunião, comemorando o quanto se avançou, mas que ainda se precisa encarar o dado de que a maior parte das pessoas é saudável e não toma remédio. Para a gente entender isso, eu vou chamar algumas pessoas para a gente chegar no Menino Maluquinho. Os Benandanti, o Giordano Bruno e o Zumbi, para que a gente possa saber como chegamos na destruição do Menino Maluquinho. Então, os Benandanti é um texto, essa história está num livro do Ginsburg. Benandanti é o nome de uma seita, um culto pagão que existia na Europa, e é benandante, que é de bem andante, os andarilhos do bem, os que andam para um bem. E é um culto pagão de fertilidade da terra e das pessoas, tá? E que era feito muito tranquilamente, e o Benandante recupera essa história, e ele mostra como no século XVI para o século XVII, através de tratados, de sermões, de imagens e principalmente de torturas e do que ele chama de interrogatório sugestivo, a Inquisição transforma os benandantes em bruxos. E aqui tem o que ele está chamando de interrogatório sugestivo. Esse aqui é o primeiro, é o mais antigo que ele consegue recuperar na história da Inquisição, que é do Paolo Gasparuto, em Udine, em 1580. E ele chama de interrogatório sugestivo o modo do inquisidor de, ora torturando, ora sendo muito amigo, e buscando fazer a pessoa ou se contradizer ou se confundir, fazendo com que ele se encaixe na imagem que a Igreja e a Inquisição construíram do que seria bruxaria. Então vejam, dá para ler, né? Que coisa que ele fala? Apareceu um anjo, e ele diz, o que ele te prometeu? Mulheres, comida, danças, que outras coisas? Não prometeu nada, mas os outros dançam e pulam. Os outros, eu os vi porque combatemos contra eles. E aqui ele já entrega que tem os outros, que são os malandantes, que são os andarilhos do mal, com quem eles combatiam, tá? E era nesse combate que era todo o ritual da fertilidade. Quem disse que o corpo deve sair do corpo para falar com o anjo? O anjo. Aí ele fala, mas como o anjo conversa com você? Quantas vezes viu o anjo? Toda vez que eu saía. Quando ele aparece, ele assusta. Veja como ele vai forçando, né? Não, ele não me assusta. Ele conduz a um outro anjo? Não, ele não faz parte da nossa liga. Mas aí, olha, são os feiticeiros que ocupam aqueles belos tronos. Portanto, eu conheço os feiticeiros. Já viste os feiticeiros? Não, senhor, nós não fazemos nada além de combater. E ele insiste, qual é o anjo mais belo, o vosso ou do belo trono? Já não vos disse que não vi aqueles tronos? O nosso anjo é belo e branco, o deles é negro, é o diabo. E aqui ele assina a condenação dele. E ele prova que ele é bruxo. Um outro exemplo de interrogatório sugestivo. Bom, e aí então os benandantes são transformados em feiticeiros e são queimados pela Inquisição. E a gente pode sintetizar que é assim, né? Se você falou com Deus, você está rezando. Se Deus ou um anjo fala com você, você é feiticeiro. Um outro, quer dizer, todo esse movimento, né, que caracteriza a Inquisição, e não só a Inquisição da Igreja Católica, mas tudo esse ódio e esse movimento que se exerce em nome de alguma coisa, em nome de Deus, ou em nome da razão, ou em nome de alguma coisa, são o que caracterizam o obscurantismo, né?
E esse dado que é importante, que é evitar que tudo seja conhecido. Um outro exemplo de interrogatório sugestivo. Não consegue prestar atenção a detalhes ou comete erro por descuido no trabalho da escola-tarefa? Você parece não estar ouvindo quando fala com você? Você se distrai com estímulos externos? Vejam, porque o que nos incomoda é como é que pais podem acreditar que isto faz o diagnóstico de uma doença neurológica? Como é que profissionais podem acreditar nisso? Como é que médico pode acreditar nisso? Como é que psicólogo pode acreditar? E é isso que nos assusta. Então, na verdade, é o mesmo mecanismo de interrogatório sugestivo que constrói o ideário e transforma isso, não mais de menino maluquinho ou desatento, em algo a ser eliminado. Não mais na fogueira, mas agora na fogueira química das drogas psicoativas. Outro exemplo de interrogatório sugestivo eu digo que para aprender você tem que ter um cérebro absolutamente normal, certo? E que se você não aprende, eu tiro tudo da cultura, tiro de contexto, e a leitura escrita deixam de ser algo que tem que ser contextualizado, porque é um processo histórico, cultural, e falo que leitura escrita é aprendizagem de fonemas, grafemas, uma técnica neutra, ascética, e que se você não tem isto, você só pode ter algum problema no teu cérebro, e, portanto, o Calvin só pode ser uma criança disléxica. Isso é um interrogatório sugestivo. É a construção de um ideário, que é o modelo da Inquisição e da construção de interrogatório sugestivo. E aí, a gente pode retomar a frase original, né? Que é do Thomas Ass. Se você fala com Deus, você está rezando. Se Deus fala com você, você é esquizofrênico. Bom, e o zumbi? Um zumbi, conhecido, o rei de Palmares, né, que é trazido para o Brasil como escravo, e como todos os escravos, sofre todas as torturas, humilhações, e não dá para dizer, né? Foge, cria o quilombo de Palmares, é um herói na nossa história, na luta contra a escravidão e na luta por seus companheiros de sofrimento. E este herói, na verdade, não é um herói, né, gente? Ele sofre de drapetomania. Vamos ter claro isso, que é uma doença descrita no século XVIII, século XIX, por um respeitado médico americano, professor na Universidade de Louisiana. E que drapetomania, uma doença mental que provoca vontade de correr para longe. Por isso que eles corriam. Afeta somente pessoas negras e é especialmente comum nas Américas. Não, gente, vocês estão rindo, mas isso está nos dicionários de psiquiatria. E ele é uma doença que foi incluída num livro escrito no século XIX, chamado Doenças e Peculiaridades da Raça Negra, porque há de ser genético. Só negros fogem, só negros correm sem destino, porque não é fugir, é correr sem destino. E o tratamento é chibata. Ele diz, o Samuel Cartwright preconiza o tratamento chibata. E no caso de reincidência, cortar os dedos dos pés para que eles não possam correr. Aqui, a gente não está mais lidando com o obscurantismo, mas com a medicalização, que, na verdade, é o obscurantismo reinventado. É um novo obscurantismo, como Emerson falou, do fascismo. E aí, quer dizer, o que é que dá a mudança de um tempo para outro? Coincide com Giordano Bruno e vários outros. Eu só peguei Giordano Bruno, porque por gosto. E ele tem uma frase que eu gosto muito, e é por isso que ele é queimado, que é: uma nova concepção de mundo exige uma nova concepção de homem. A discussão dele não é quem gira em torno de quê, se a Terra é imóvel, não é isso. Ele diz, se não é isto, se a Terra não é o centro e ela não é imóvel, é uma outra concepção de mundo, e nesta outra concepção de mundo exige uma nova concepção de homem. E ele luta por isso, e ele tenta
interferir politicamente nessa nova concepção de homem. O Giordano Bruno, que é um reconhecido filósofo, matemático, astrônomo, político e várias outras coisas, é condenado pela Inquisição como herege e é queimado no campo de Fiori, em Roma. Quando ele escuta a sentença da Inquisição, em que ele não faz abjuração, ele diz baixo porque ele já não tem forças de tanto torturado que ele foi, ele repete várias vezes, avete più paura voi, que vocês têm mais medo do que eu. Vocês é que têm mais medo. Tá? E ele no século XIX, ele é declarado pela Itália como mártir do pensamento livre. Ele ainda não foi perdoado pela Igreja, Galileu já foi. Perdoado. Quais são as justificativas para que tudo isso aconteça? São essas. E com base nessas justificativas, se tem a dominação coercitiva ou pela religião, ou pela política, ou pela ciência, no caso a medicina. E nós vivemos, como diz o Thomas Szasz hoje, um estado terapêutico, ou uma farmacracia. O alienista, ele evoluiu, ele é dono de um laboratório farmacêutico, viu? Isso aqui é só para mostrar para vocês a que ponto chegamos. Isso é uma reportagem que saiu nessa revista, Trip, que é ótima, a reportagem, chamada Geração Ritalina. Se vocês puserem no Google, Geração Ritalina aparece. E tem a entrevista de várias pessoas, inclusive da presidente da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, e que responde às críticas de quem critica a medicalização e a falta de critérios, dizendo: achamos isso ofensivo, ciência não se discute. Ela, deve ser a ciência, não está preocupada se você concorda com ela ou não. Quer dizer, vejam, isso é o que se dizia na Inquisição. Religião não se discute. Ciência, por excelência, é o campo onde se discute, é o campo da controvérsia, onde se avança e se muda exatamente porque tudo se discute. Vejam, é o medo que está rolando, e é o medo sempre de tudo, né? E aí chegamos na nossa criança e no medo. E acho mesmo que eles têm mais medo. Por quê? O que eles tentam calar? São os questionamentos, o pensamento divergente, que é o sonho, a fantasia, a utopia. Sem pensamento divergente não há possibilidade de criatividade, não há mudança. Sem questionamento não há mudança. E é isso que está sendo inviabilizado. Se nós não conseguimos barrar isso, nós estamos criando a impossibilidade de futuros diferentes. Ou, como disse um uruguaio, é o genocídio do futuro. É isso que está sendo construído. Por medo. E aqui o que acontece é que nós estamos, como na época do Giordano Bruno, num momento extremamente importante, que eu acho que é o que o Emerson aponta melhor do que qualquer outra pessoa. E eles têm muito medo. Eles têm toda a força, todo o dinheiro, mas eles têm muito medo de nós. Nós, nesse momento, estamos... Não é pretensão, não, gente. É assim, bem pequenininho, mais ou menos como Giordano Bruno, no meio do redemoinho. Mas também o Graciliano Ramos dizia que no meio do redemoinho está o demônio. E também o Saci Pererê, que se desmaterializa e aparece em outro lugar, né? E eles têm medo de todos aqueles que tentaram, ao longo da história da humanidade, e conseguiram mudar e chegar aonde chegamos. E todos aqueles que viraram o mundo e todos aqueles que, neste momento, ainda têm a possibilidade de virar o mundo. Cadê o som? Cadê o som? Só vira mundo virado na onda das maravilhas,
sertão, mas ainda virou esse mundo em festa, trabalho e pão. Virado será o mundo e vira mundo verão. O virador desse mundo, astuto, mau e ladrão, ser virado pelo mundo que virou com certidão. Ainda virou esse mundo em festa, trabalho e pão. Sou viramundo virado pelo mundo do sertão, mas ainda virou esse mundo em festa, trabalho e pão. Virado será o mundo e vira mundo verão. O virador desse mundo, astuto, mau e ladrão, ser virado pelo mundo que virou com certidão. Ainda virou esse mundo em festa, trabalho e pão. 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 E vamos virar o mundo, né, gente? Eu vou analisar, por meio de uma história do presente, o acontecimento Sinais da Rua, buscando em Michel Foucault, Gilles Deleuze, Paul Virilio e Bauman ferramentas e estratégias de inquietude frente à atualidade e o que fazemos de nós mesmos e com os outros. De acordo com Foucault, em Segurança, Território e População, a circulação é uma questão central e a regular por meio dos mecanismos de segurança que atualizam a soberania, a disciplina e a biopolítica. A soberania é atualizada tanto no aspecto do castigo físico quanto no do direito público, sujeito de direitos, o sujeito que deve ter acesso, mobilidade e pode ir e vir. A disciplina bloqueio, modelo da lepra, também é utilizada e atualizada como exclusão de determinados corpos em equipamentos semelhantes aos depósitos e com características semelhantes às asilares, e no formato do panoptismo, a disciplina ganha matizes de circulação, comunicação intensiva em meio aberto, como vigilância, e em modulação de liberdades com dimensão inclusiva, também chamada disciplina mecanismo. E a biopolítica opera pelo controle da circulação das populações em prol da governamentalidade da vida, no fazer viver, deixar morrer e matar em nome da vida. Nela, o sujeito jurídico de direitos é articulado ao sujeito empresário de si, modulado pelos fluxos da economia política. A medicalização das cidades e a disciplina como controle dos corpos no espaço operam gestões das circulações, reclusões, passagens e impedimentos das mesmas. Os aparatos higienistas e sanitários no campo do governo da vida, a cidade urbanizada como acampamento militar e, para fazer circular com liberdade e segurança ao mesmo tempo, gera positividades, como a produção de saúde e de seguridades diversas, mas, de maneira concomitante, produz como paradoxo racismos biológicos e culturais, tanto de Estado como de sociedade, controles finos e os duros também, aprisionamentos, mortes, limpeza urbana, desfiliação social, desigualdades sociais e econômicas, internações compulsórias, policiamento meticuloso das condutas, pastores da saúde semelhantes aos soldados nazistas, produtividade e docilidade política. Deleuze, Guattari e Foucault, em debate a respeito da circulação e do nomadismo, assinalaram que o paradigma da atualidade é o da autoestrada, que é um vetor de subjetivação do presente. Contudo, Deleuze nos lembra que os nômades resistiam sem sair do lugar também, e que não usam seus percursos utilitariamente, e economicamente ou medicamente. Ainda afirma que a segmentação do espaço produz espaços estriados, como máquinas de guerra,
do Estado, que visa regular os fluxos ou fazê-los livres com rapidez e instantaneidade. Já Foucault nos lembra das heterotopias como espaços de existência e de produção de liberdade, de criação de campos de possíveis, em que o governo de si e dos outros pode operar pelas resistências e positividades, efetuando passagens e abrindo brechas em lutas permanentes. Paul Virilio, ao tratar da dromopolítica e da velocidade no campo da política, analisa nossos deslocamentos no tempo e no espaço e os seus efeitos. A dromopolítica é uma democracia tutelada de regulação dos movimentos economicamente e com utilitarismos políticos. Andar com lentidão e com rapidez, ou ficar parado, onde ficar, ou como e para onde circular nas ruas, é uma questão política crucial em nossa sociedade. Já Bauman nos auxilia a pensar a respeito dos párias da atualidade, como estes vivem sendo retirados, exterminados, refugiados, enviados para os enclaves urbanos, impedidos de circular e ou de circular em determinados espaços. Eles não têm visa internacional. São os sem empregos, os que se desviam da cidadania regulada e não podem consumir a não ser pela ilegalidade e como noias, sem documentos, como andarilhos, com alcoolizações e ainda são retirados das ruas para albergues, comunidades terapêuticas, fazendas de trabalho escravo, abrigos, unidades de internação as mais variadas, prisões ou em covas clandestinas. E para as fronteiras também, como refugiados, no tráfico de pessoas, na exploração sexual. Também são mortos pela polícia e pelos paramilitares. Entorpecidos são com psicotrópicos e anfetaminas, enviados como trabalhadores hiperexplorados para os lugares de projetos desenvolvimentistas do PAC, como Belo Monte, ou para os garimpos e fazendas de cana, como Boias Frias, entre outros lugares, não lugares sociais e espaços de sobrevivência, conceito do Agamben. Sobreviventes ao nazismo em campos de concentração em céu aberto. Mas posso falar dos que circulam nas ruas, dóceis e medicalizados, turbinados com a ritalina, servis ao capital e ao consumo, ao marketing, virando noites nas raves e nas redes, como cyberzumbis, vendendo capital cognitivo e fazendo circular rápidas informações, dinheiro, sexo, órgãos, drogas, papers, indo e vindo em carros, metrôs e aviões de ponta a ponta do globo, nas ruas do mundo, como investidores e usuários de serviços. Os sinais são analisadores, acontecimentos que podem ser naturalizados, banalizados, ou nos inquietar, fazer pensar, ranger e operar uma atitude crítica no presente que atue pelos encontros e nos entremeios dos encontros e possa fazer proliferar potências de vida e paixões alegres. Os sinais precisam ser lidos, problematizados, cartografados, mapeados, ouvidos e estranhados. Não podem ser negados ou esquecidos. Têm materialidade e dizem de nós, de como sentimos, vivemos, nos relacionamos e pensamos. Aí eu coloquei alguns elementos aqui, fiquei muito pensando na questão do medo, na questão, né, da retirada das ruas de certos grupos, das políticas atuais de saúde, de segurança que estão acontecendo no Brasil. E como a gente tem sido ameaçado no Conselho Federal de Psicologia, de todas as formas, inclusive pela própria categoria, muitas vezes, de psicólogos. Porque muitas das questões que a gente tem interrogado, de certa forma, para alguns psicólogos,
psicólogos corporativistas implicam em retirada de mercado ou da nossa reserva de mercado, né? E isso tem implicações na votação das próximas gestões e implicações de uma série de retaliações que a gente vem sofrendo em diferentes espaços hoje. Mas a gente vem sendo ameaçado, por exemplo, quando nós fizemos o relatório de inspeção das comunidades terapêuticas, muitos conselheiros dos CRPs estão sendo ameaçados e processados em todo o Brasil hoje. O Conselho Federal de Psicologia está sendo processado pelo deputado federal Carimbão, que tem várias comunidades terapêuticas em Alagoas. Carimbão. Eu estive numa audiência pública ao lado dele e ele falou para mim que o CFP era fascista e ficou olhando e falou, olha, vocês estão sendo processados. O Pedro Paulo Bicalho estava ao meu lado, que também coordena a Comissão de Direitos Humanos do CFP, e o Pedro Paulo estava levantando, andando no plenário num canto, e ele falou, não, vai embora. Ele levantou e disse, você não vai embora, vire e olhe para mim, eu quero dizer nos seus olhos, você está sendo processado individualmente por mim também. Então, a gente tem sido ameaçado, fomos ameaçados pela própria ministra Gleice Hoffmann, que foi aqui e entregou o plano CRAC para Dilma e que banca o plano CRAC. Ela é uma das idealizadoras, a revelia de outros ministérios, né, através da Casa Civil, e ela nos disse, em reunião, numa audiência com ela, que nós não sabíamos com quem nós estávamos mexendo, que tivéssemos cuidado. De qualquer forma, nós denunciamos na Corte Interamericana de Direitos, entregamos o relatório de inspeção e agora estamos sofrendo ameaça pelo outro relatório que estamos para lançar, que é o relatório da inspeção da comunidade Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul. Eu estive numa audiência pública lá e a Comissão de Direitos Humanos também esteve, fez a inspeção e nós estamos sendo ameaçados por alguns fazendeiros da região, estão aguardando a publicação do nosso relatório, porque lá há uma disputa em função da não demarcação de terras. É um dos estados brasileiros que menos houve demarcação de terras indígenas e hoje, então, há muitas crianças da comunidade Guarani Kaiowá à beira das estradas, abandonadas ou passando fome, muitos grupos aguardando a demarcação de terra e sendo mortos. Lideranças Kaiowá estão sendo mortas permanentemente, professores ligados à militância, junto com os Kaiowás, têm sido mortos, e eles têm sido mortos na frente das crianças, dos adolescentes, desse povo. Essa é uma questão, então, grave também que o Conselho Federal vem se preocupando e a gente tem sofrido ameaças por isso. Então, nós estamos falando das pessoas que estão nas ruas ou à beira das estradas, nas fronteiras entre a vida e a morte, né? Nas fronteiras entre os estados, nas fronteiras da vida, nas fronteiras das lutas. Hoje, no Brasil, há 900 rotas de tráfico de pessoas. Essas as que foram mapeadas, né, com envio de adolescentes para exploração sexual para outros países. Outra questão grave que a gente vem debatendo é a criminalização dos adolescentes pobres através do atendimento da medida socioeducativa em meio aberto nos CREAS. Por quê? Está se vinculando a uma medida de justiça com assistência social. Então, se parte do princípio que todos que são atendidos no CREAS, né, que é o Centro de Referência de Atenção Especializada na política do SUAS, então são os adolescentes pobres, eles entrariam então nessa relação pobreza e crime novamente, apesar da liberdade assistida ser uma liberdade interessante, né, ela é uma medida que é muito mais interessante do que a internação, apesar ainda de hoje no Brasil a internação ser uma das medidas que é mais recorrente em locais semelhantes a presídios. E a gente sabe também no Conselho que nas internações os adolescentes são muito medicados, né? Nos abrigos também as crianças e os adolescentes são muito medicados. Essa é uma outra questão grave também que a gente vem acompanhando, o envio maciço de crianças e adolescentes para abrigos, ainda numa lógica semelhante à lógica da menoridade do Código de 79, do Código de Menores de 79,
ligada à perspectiva da situação irregular. Então, o ECA diz que a criança não pode ser abrigada por pobreza, mas a ideia, o conceito de risco, coloca toda criança em suposta ameaça e possivelmente encaminhada para um abrigo, e muitas vezes no abrigo também medicalizada com uma série de psicotrópicos para dar sossego ou não questionar a tutela e as torturas e violências que acontecem ali. Outra questão também que a gente vem trabalhando bastante é com os testes, por exemplo, como o teste à escala Harry. A escala Harry é um teste que diagnostica a reincidência de crimes. E nós temos sido muito criticados por impedir o uso pelos psicólogos de uma série de testes que eram usados no exame criminológico. Temos sido criticados pela nossa resolução em relação ao exame criminológico, pela nossa resolução em relação ao depoimento sem dano, porque são uma série de questões que implicam judicialização e medicalização simultaneamente e sempre com um atravessamento de estigma de certas populações muito forte, né? Mas, de certa forma, a gente está lutando, né, contra um campo de trabalho, e é um mercado, né, que se constituiu a partir desse lugar do desvio social. A questão dos idosos e da medicalização dos idosos também nos asilos ainda é uma questão grave no nosso país, a violência contra os idosos e as cracolândias, né? Porque a questão da internação compulsória, o que ela faz? Ela faz proliferar cracolândias por todo o país. Não é a cracolândia só lá na Luz, é a cracolândia simbólica, né? É esse lugar que passa a ser identificado e os policiais, sejam os policiais militares, sejam os policiais da ordem, sejam os policiais, né, entre os policiais da ordem, os PCs, os policiais que vão de branco em nome da saúde e da vida, porque muitas vezes, onde supostamente se identifica essas cracolândias, há psicólogos fazendo dinâmicas de grupo, tentando convencer as pessoas a sair das ruas e aceitar a internação compulsória. Quando também não aceita pela dinâmica, vai pela força. É um pouco o paradoxo, né? Mas há psicólogos atuando dessa forma entre as outras polícias que também atuam, e a gente tem feito uma crítica a isso. Recentemente, numa outra audiência pública que eu participei, havia um psiquiatra e havia um ex-secretário de Segurança Pública de Minas Gerais, e ele que trouxe esse termo, os noias. E ele começou a caracterizar quem eram os noias, pensando nos novos anormais, né? Então, ele ia caracterizando os noias e falando como intervir frente ao noia e essas intervenções com violência, com internação compulsória. E ele dizia, o noia, ele está no caos total. Então, ele não pode dizer se ele quer ou não ser internado. Ele não tem mais escolha, ele nem sabe o que é escolher. Ele precisa ser internado. E ele tratava o noia como evidência científica a partir de um estudo pontual em Belo Horizonte. E eu questionei, que evidência? O que você toma como evidência? Você está partindo de um estudo pontual, você está generalizando? E ele veio com toda a fala cientificista de saber poder, né, descredenciando e falando que estudo eu tinha para poder contrapor o dele ou falar dos noias, né? Mas, simultaneamente, havia um psiquiatra na mesa. E ele disse, ora, agora a questão não é, o problema não são apenas as comunidades terapêuticas e o que acontece dentro delas. O problema é que a gente percebeu que a gente foi muito longe na luta antimanicomial. A gente radicalizou demais, né? Porque os leitos em hospitais gerais, eles não dão conta da demanda. Uma internação de 2, 3 dias para desintoxicação no hospital geral é pouco. A gente precisa de leitos com internação para 15, há grupos que 15 dias, há leitos que a gente precisa para 30 dias, e a gente precisa de leitos também para 6 meses, não é? Então, a gente tem que começar a rever essa radicalidade da luta contra o manicômio e pensar que a gente precisa voltar um pouco. Os CAPs não dão conta de algumas situações e a gente precisa afirmar isso e reconhecer isso. Então, foi uma audiência pública no Ministério da Justiça recentemente. Então, é só porque assim, a gente
quis pensar que não bastava criar a Frente Nacional da Política sobre Drogas pautada na dignidade e nos direitos humanos. Também, hoje nós temos 47 entidades nessa frente e a gente tem feito uma série de lutas a partir dela em rede, né? Mas há uma questão aí também da luta antimanicomial que precisa retornar com muita força, né? Tanto de dentro como para fora dos CAPs, porque de dentro há uma psiquiatrização intensiva também e um manicômio em termos simbólicos que permanece e se coloca numa camisa de força baseada nos psicofármacos, né? E que vai para as escolas, vai para o conselho tutelar que encaminha as crianças para o CAPSI. No CAPSI elas são medicadas por causa da suposta indisciplina, não é? Então a gente tem toda uma lógica de uma racionalidade medicalizante intensiva que a gente precisa questionar, né? Não basta, como Foucault dizia, a disciplina não está nos muros, nas instituições, ela é um mecanismo também, não é? Então ela pode acontecer a céu aberto numa perspectiva panóptica. Então a gente precisa empreender outras lutas, né? Como Deleuze disse, identificar e cartografar os novos perigos, né? E encontrar as brechas, né, nessa cartografia dos novos perigos. Então a gente precisa lutar e lutar junto. Eu me lembro de uma vez o Eduardo Passos dizer, olha, existem as redes frias e as redes quentes. As redes frias, elas se organizam também, tá? E as comunidades terapêuticas de dentro, né, dos ministérios. Mas as redes quentes, elas precisam se organizar e elas são tão fortes quanto, e elas são capazes de luta, de oposição e de embate. Então, a frente é uma tentativa de construir uma rede quente, eu diria. Mas outras são importantes, né? Eu acho que o Fórum de Medicalização e agora a articulação do Fórum com outros fóruns internacionais, né, é interessantíssimo. Então, a gente pode, né? A gente esquece que quando Foucault disse que a disciplina estava sendo inventada na Europa, ela estava sendo inventada para conter as revoltas populares de massa. Por quê? Porque a multidão pode muito, né? Agora, a massa regulada como população, ou na dromopolítica, como diz o Virílio do povo, ela é muito dócil e ela vai obedientemente, né, na produtividade, né, servil politicamente, na cidadania tutelada e regulada de forma naturalizada. E aí nós nos tornamos usuários da saúde, usuários do SUAS, né, muito passivos. Então a gente precisa criar esses laços. Essa é uma palavra de ordem, a gente precisa, mas de alguma forma a gente está em luta, querendo ou não, né? E é uma questão de sair do conformismo, né? Ou então a gente está omisso e cúmplice de se deixar morrer, né? Ou mesmo do matar em nome da vida, quando a gente se cala e aceita o que está sendo feito aí. Então, acho que a gente não pode ter medo, né? Quando o medo se instala, a gente está próximo do terror, dizia Hannah Arendt, né? Então, a gente tem que lutar contra o medo e não temer, né? E eu acho que aí está a questão da parresia no Foucault, quando ele diz, né, a coragem da verdade. A coragem da verdade tem um risco de você morrer, né? De você ser morto, de você cair no ostracismo político, de sofrer retaliações, mas, né, com essa palavra franca, essa que vai em nome de uma verdade, mas de uma certa verdade, de regras de verdade que estão ligadas a uma ética e uma política de existência. Obrigada.